Oi, eu sou a Prof. Janice e a nossa aula de hoje vai ser resoluções de questões. Vários autores, então, que a gente tem aula aqui no canal, tá? E que vocês me pedem bastante. Esses autores são recorrentes, tá? Nas provas, então vale a pena a gente estar estudando. O material dessa aula está na descrição do vídeo, as questões, então, você pode estar baixando e responder a hora que você preferir. Vem comigo? Bom, nesse simulado, então, as questões vão ser de 2019 e 2020, questões atualizadas, tá? Várias bancas, então, com vários autores da educação para a gente revisar. Vamos lá? Questão número 1. Ano de 2019, então, foi o teórico responsável pela criação de um campo de investigação. A gente vai sempre sublinhando, então, as palavras e os itens que a gente achar interessante e relevante, tá? Que denominou, então, epistemologia genética, isto é, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena do raciocínio é atingida. Piaget, né, gente? A gente não tem nem como confundir epistemologia genética. Essas questões eu tiro, então, de um site, tá? Com questões atualizadas, com questões de concurso. E essa questão tinha muitos comentários, então, de pessoas confundindo, tá? Com Valon. Não, gente. Aí eu trouxe o gabarito AB, tá? Valon fala em psicologia genética. É a origem, então, dos processos psíquicos. Ele vai falar nos estágios também, mas são 5 estágios, tá? A gente tem aula aqui no canal sobre Valon, eu vou deixar no card aí em cima. E na epistemologia genética, então, de Piaget, a gente vê como constrói o conhecimento, então, passar do estado de não conhecimento para um estado de conhecimento. É a origem, então, do conhecimento, tá? Desenvolvimento natural da criança com seus estágios. Questão número 2, é do ano de 2019, tá? A zona de desenvolvimento proximal é um conceito relacionado ao processo de aprendizagem e desenvolvimento humano, ok? Que foi proposto por quem? A gente precisa saber o autor. Gabarito A. A zona de desenvolvimento proximal é um conceito central, tá? Na psicologia, então, sociocultural ou sociohistórica, formulado originalmente por Vygotsky, então, na década de 1920. Questão número 3. Ano de 2020. Segundo a teoria da aprendizagem de Vygotsky, a gente já viu um pouquinho sobre, a gente tem aula aqui no canal, tá? Aí em cima no card eu vou deixar também a aula de Vygotsky. O desenvolvimento da criança está diretamente relacionado à sua socialização, ok? Socialização, interação. Quando a capacidade que a criança tem de desempenhar tarefas, desde que seja ajudada por um adulto ou companheiro mais capaz, é caracterizada como qual zona? A zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento de internalização e de mediação semiótica. A gente pode excluir essas duas últimas, né? A gente não verifica esses nomes nas zonas de desenvolvimento, tá? Na teoria, então, de Vygotsky, a gente verifica as outras 3, que é a real, a potencial e a proximal. O nosso gabarito é a B, é a zona de desenvolvimento potencial. A zona de desenvolvimento potencial é o que uma criança sabe fazer, tá? Uma pessoa sabe fazer com a ajuda de outra pessoa. A zona de desenvolvimento real é o que a pessoa sabe fazer sozinha. E a zona de desenvolvimento proximal é a que vai estar mediando, tá? É o intervalo entre esse fazer sozinha e o fazer acompanhada, tá? Então, a zona de desenvolvimento proximal é a intercalação dos dois. Nosso gabarito, então, como a gente mencionou, é a letra B, zona de desenvolvimento real. Ele desempenha, então, atividades sozinhas, ok? Zona de desenvolvimento proximal desempenha atividades sozinhas ou com a ajuda de alguém. É o caminho, tá? Para executar sozinha. É o intervalo, né? A interação entre o que tu sabe fazer sozinha e o que tu não sabe.
Zona de desenvolvimento potencial, então, que era a nossa resposta, tá? É o desempenho de tarefas, então, desde que seja ajudada por um adulto ou um indivíduo, tá? Então, a zona de desenvolvimento real é o que tu sabe fazer sozinho. Zona de desenvolvimento potencial, o que tu sabe fazer com a ajuda de alguém. E a zona de desenvolvimento proximal é a desempenhando atividades sozinhas ou com a ajuda de alguém, que é um caminho, tá? Para executar sozinha, a interação entre as duas. Questão número 4. Ano de 2019. No final do século XIX, a ênfase dos primórdios da psicopedagogia foi na neuropsiquiatria infantil, que se ocupou então com os problemas neurológicos que comprometem a aprendizagem. Também, nesse período, foi criado o método sensorial, a princípio destinado para as crianças com retardo, mas posteriormente estendido a todas as crianças, sendo usado atualmente em várias escolas. O método sensorial foi criado por quem? Nossa resposta é Montessori, o método montessoriano, né, que traz o método dos sentidos, das sensações. Gabarito letra D. Montessori criou um método sensorial, então, a princípio destinado para as crianças com retardo, mas posteriormente, então, foi estendido a todas as outras crianças, sendo usado em várias escolas hoje. Tem aula sobre Montessori aqui no canal, tá? Vou deixar também em cima no card. Questão número 5. É do ano de 2020. Na perspectiva vygotskiana, o processo de aquisição da oralidade ocorre através do quê? A. Da simples memorização? Não. B. Ambiente rico em possibilidades e interações? Exatamente. É o centro da pesquisa da teoria de Piaget, as interações, as possibilidades. C. Musicalização dos objetos coloridos? Não. E de exercício contínuo de repetição de palavras, também não. Nosso gabarito é a letra B. Para Vygotsky, então, em 1996, o processo de aquisição da oralidade não ocorre pela simples memorização de palavras repetidas insistentemente para as crianças, mas se efetiva em um ambiente rico em possibilidades e interações com adultos e outras crianças, que conversam com elas e no que tem também oportunidade de presenciar, entre outros, tá? Vygotsky, então, ele traz, tá, numa citação dele, exatamente isso, que o processo de aquisição, então, da oralidade acontece ali nas possibilidades e nas interações, e não apenas por repetir e memorizar palavras. Questão número 6, é do ano de 2019. É um processo em que a criança tenta equilibrar sua estrutura cognitiva, adaptar-se então a situações novas em seu meio ambiente. Em uma perspectiva da equilibração, deve-se procurar nos desequilíbrios uma das fontes de progresso do desenvolvimento dos conhecimentos, pois só os desequilíbrios obrigam o sujeito a ultrapassar seu estado atual e procurar, seja o que for, a direção de novas. A gente vê esse trecho, tá, no livro O Desenvolvimento do Pensamento. A obra citada está pertinente às ideias de qual estudioso? A gente vai ter que descobrir, então, A. Vallon, B. Piaget, C. Vygotsky, D. Montessori e E. Freud. Aqui a gente consegue identificar, tá, pelas palavrinhas, ó, equilibrar sua estrutura cognitiva. A equilibração, tá? A gente tem desequilíbrios e desenvolvimento do pensamento, que é a teoria de Piaget, tá, gente? A gente aqui tá falando do processo de adaptação, que a gente vai ter acomodação, assimilação e, por fim, a equilibração, ocorrendo, então, depois de desequilíbrios, para ocorrer novamente uma adaptação. Gabarito, então, letra B. Na próxima questão, a gente vai estar falando, tá, sobre o processo de adaptação, mas tem na nossa aula, tá, de Jean Piaget, então. Aqui a gente traz exatamente o que está dito ali na questão, é o trecho, tá, do livro de Jean Piaget. Questão número 7, é do ano de 2019. Piaget diz que o indivíduo está constantemente interagindo com o meio ambiente. Dessa interação resulta mudança contínua, uma mudança contínua, que chamamos de A. Adaptação, B. Reação, C. Ação relativista, D. Acomodação e maturação.
é a nossa adaptação, tá? Então, é o processo de adaptação ali que a gente estava comentando, que Piaget trouxe também em sua teoria, processo de adaptação, então, condiz com a assimilação e acomodação de assuntos, para depois a gente ter a equilibração, posteriormente vai ter os desequilíbrios de novo, e vai se ter uma adaptação novamente, e assim por diante. É contínuo, como ela falava, então, na questão. Questão número 8, é de 2020. A teoria de Henry Wallon também é conhecida como a psicogênese da pessoa completa. Com relação a ela, assinale a alternativa correta. A passagem de um estágio do desenvolvimento para o outro é uma simples ampliação do estágio anterior. Sendo assim, a criança não passa por nenhuma crise. Errado. D. O ato motor não influencia na atividade cognitiva da criança. Errado. O conceito da predominância funcional significa que a atividade cognitivista predomina em todos os estágios do desenvolvimento. Errado. Afetividade, motricidade e inteligência são os campos funcionais nos quais se distribui a atividade infantil. E é exatamente isso que traz a teoria de Henry Wallon, tá? Eu falei isso na aula, vale a pena você estar assistindo, tá? Pesquisem aí, então, na playlist Pedagogia para Concurso no nosso canal. Vai estar no final do vídeo também, quem quiser tá esperando. Então, é exatamente o que diz tá na sua teoria. Atividade infantil é afetividade, motricidade e inteligência. E aí, então, diz que a criança é um ser total, completo, concreto e ativo, portanto, não sofre influências. Errado. Nosso gabarito é a letra D. Wallon propõe, então, a psicogênese da pessoa completa, ou seja, o estudo integrado do desenvolvimento. Considera que não é possível selecionar um único aspecto do ser humano e ver o desenvolvimento nos vários campos, no campo afetivo, no campo motor, no campo cognitivo. Seriam essas as questões, então, espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos. Vocês podem estar comentando aí embaixo, tá? Quais assuntos vocês querem ver aqui no canal. Eu vou estar trazendo para vocês com muito prazer. Até a próxima!